Você acabou de receber a pior notícia possível. Pode ser uma traição, uma demissão, uma perda financeira devastadora. Seu coração está acelerado. Suas mãos tremem. Você sente raiva, dor, medo, tudo ao mesmo tempo. E nesse momento exato, você tem uma escolha. Você pode liberar todas essas emoções, pode chorar, gritar, desmoronar. Ou você pode fazer algo que pouquíssimas pessoas conseguem fazer. Você pode manter uma máscara de absoluta calma, enquanto por dentro está em chamas. E essa segunda opção, por mais difícil que seja, é o que separa pessoas que são destruídas pelas circunstâncias de pessoas que as dominam. Maquiavel passou anos estudando momentos de crise extrema na vida de líderes poderosos, e ele descobriu um padrão perturbador. Os que demonstravam emoção intensa em momentos críticos perdiam poder instantaneamente. Já aqueles que mantinham compostura inabalável, mesmo quando por dentro estavam devastados, esses não apenas mantinham poder, mas frequentemente saíam da crise ainda mais fortes. Fica até o final deste vídeo porque vou te mostrar as 3 situações específicas onde demonstrar emoção te destrói. E mais importante, como desenvolver esse controle sobre-humano que te coloca acima de 99% das pessoas. Antes de entrar nas 3 situações, preciso deixar algo muito claro. Eu não estou dizendo que você nunca deve sentir emoções. Você é humano, claro que vai sentir. E eu não estou dizendo que você deve reprimir emoções de forma doentia, que vai te dar úlcera ou depressão. O que estou dizendo é que existem momentos específicos onde demonstrar externamente o que você está sentindo internamente te coloca em desvantagem tão grande que pode mudar completamente o resultado da situação. Nessas situações, você precisa desenvolver a habilidade de sentir tudo, mas mostrar nada. É a diferença entre processar emoções e ser controlado por elas. Então vamos à primeira situação crítica, onde você nunca deve demonstrar emoção. Situação 1. Quando alguém está te atacando verbalmente, te provocando, te testando. Pode ser um chefe te humilhando, pode ser alguém te insultando, pode ser um rival tentando te desestabilizar. Nesse momento, a reação natural, instintiva, é raiva. Seu corpo quer lutar, você quer revidar, você quer defender sua honra, você quer fazer a pessoa pagar pelo desrespeito. E se você ceder a esse impulso, se você demonstrar raiva, frustração, mágoa, você acabou de perder. Por quê? Porque você provou que aquela pessoa tem poder sobre você. Você provou que as palavras dela te afetam, que ela conseguiu te tirar do eixo, que ela controla suas emoções. Vou te explicar a dinâmica de poder que está acontecendo aqui. Quando alguém te ataca verbalmente, especialmente em público, essa pessoa está fazendo um teste de dominância. Ela está vendo se você é alguém que pode ser desestabilizado, alguém que perde controle, alguém fraco. E sua resposta emocional é a nota que você recebe nesse teste. Se você grita, se você chora, se você treme de raiva, você tirou 0. Você falhou completamente. Mas se você responde ao ataque com calma absoluta, se você olha para a pessoa com uma expressão neutra ou até levemente entediada, se você responde com voz controlada ou simplesmente não responde, você não apenas passou no teste, como inverteu completamente a dinâmica de poder. Porque agora a pessoa que te atacou está confusa. Ela esperava uma reação. Ela preparou mentalmente a continuação do ataque baseada na reação que esperava. Mas você não deu essa reação. E agora ela está lá, exposta, tendo feito um ataque que não gerou o efeito desejado. E todos que estavam assistindo percebem quem realmente tem poder ali. Não é quem gritou mais alto, é quem manteve a calma. Maquiavel dizia que aparentar controle quando todos ao redor estão perdendo o controle é a demonstração suprema de poder. E ele estava absolutamente certo. Deixa eu te dar um exemplo histórico poderoso. Júlio César foi uma vez capturado por piratas que exigiram resgate. E sabe como ele reagiu? Com calma absoluta. Ele disse aos piratas que o resgate que estavam pedindo era muito baixo.
que ele valia muito mais que aquilo. Ele brincou com eles, leu poesia, agiu como se estar capturado fosse um inconveniente menor. Os piratas ficaram completamente desconcertados. E quando o resgate foi pago e César foi libertado, ele imediatamente reuniu forças, capturou todos os piratas e os executou. Mas, durante o cativeiro, sua calma absoluta manteve ele no controle psicológico da situação. Os piratas tinham controle físico, mas ele nunca cedeu controle emocional. Então, o protocolo para a situação 1 é esse. Quando alguém te atacar, primeiro, controla sua respiração. Respira fundo e devagar. Isso tem efeito fisiológico de acalmar o sistema nervoso, mas também demonstra externamente que você está no controle. Segundo, mantém contato visual calmo, não agressivo, não submisso, neutro e levemente curioso, como se você estivesse observando um fenômeno interessante, mas não ameaçador. Terceiro, ou você não responde nada e simplesmente continua o que estava fazendo, ou você responde com voz controlada, talvez até mais baixa que sua voz normal. Nunca eleva a voz porque isso mostra perda de controle. E quarto, você não continua a discussão. Uma resposta, talvez duas, e então você se retira da interação. Não com pressa, mas deliberadamente. Você mostrou que não vale seu tempo continuar esse intercâmbio. Se você está vendo valor nesse conteúdo e quer ajudar o canal a continuar produzindo material desse nível, tem um link no comentário fixado para contribuir via Pix. Qualquer valor ajuda. Agora vamos para a segunda situação crítica. Situação 2. Quando você recebe notícias devastadoras que afetam sua vida ou carreira. Pode ser uma demissão, uma traição descoberta, uma perda financeira, uma rejeição importante. Seu primeiro impulso vai ser demonstrar o choque, a tristeza, o desespero que você está sentindo. E se você estiver sozinho, em privado, tudo bem processar essas emoções. Mas se você estiver na presença de outras pessoas, especialmente pessoas que têm poder sobre você ou que competem com você, demonstrar desespero é suicídio estratégico. Por quê? Porque desespero convida à exploração. Quando as pessoas veem você quebrado, veem você em pânico, a reação delas não é necessariamente ajudar. Muitas vezes é aproveitar. Não porque são pessoas más necessariamente, mas porque é instinto. É como um animal sentindo que outro animal está ferido. É hora de atacar ou pelo menos manter distância para não ser arrastado junto. Então, quando você demonstra desespero em contextos de poder, você se torna radioativo. As pessoas se afastam, oportunidades somem, e você fica em espiral descendente ainda mais rápida. Mas quando você recebe notícia devastadora e mantém compostura, algo completamente diferente acontece. As pessoas ficam impressionadas. Elas pensam, ele acabou de receber essa notícia e está agindo como se fosse um contratempo menor. Ele deve ter recursos que eu não vejo. Ele deve ter plano B que eu não conheço. Ele deve ser mais forte do que eu pensava. E, ironicamente, manter calma quando você deveria estar em pânico frequentemente atrai ajuda e oportunidades que não viriam se você estivesse demonstrando desespero. Tem uma história que ilustra isso perfeitamente. Um executivo sênior foi chamado para a reunião, onde foi informado que estava sendo demitido. A empresa estava reestruturando e eliminando a posição dele. A expectativa era que ele ficaria chocado, talvez argumentasse, talvez suplicasse, no mínimo ficaria visivelmente abalado. Mas ele não fez nada disso. Ele ouviu a notícia, ficou em silêncio por alguns segundos processando, e então disse com calma: "Entendo. Isso é decepcionante, mas respeito a decisão. Vou precisar de alguns dias para organizar a transição das minhas responsabilidades. Podemos agendar quando for conveniente." E então ele saiu da sala com postura ereta e expressão neutra. O que aconteceu depois é fascinante. Os executivos que o demitiram ficaram tão impressionados com a forma como ele lidou com a notícia que começaram a questionar a decisão. Esse cara tem uma força de caráter incrível. Deveríamos realmente estar deixando ele ir?
E em 2 semanas eles criaram uma posição diferente para ele na empresa, em alguns aspectos até melhor que a anterior. Agora imagina se ele tivesse reagido com emoção, se tivesse demonstrado desespero ou raiva. Ele teria saído daquele escritório e nunca mais voltado. Sua calma salvou e melhorou sua carreira. Então o protocolo para a situação 2 é esse. Quando você receber notícia devastadora na presença de outros, primeiro, não reaja imediatamente. Deixa 1 ou 2 segundos de silêncio enquanto você processa. Isso te dá tempo para controlar a reação inicial e também faz você parecer pensativo em vez de chocado. Segundo, responde de forma que reconhece a informação, mas não revela desespero. Entendo. Vou precisar processar isso. Ou isso é inesperado, mas vou lidar com isso, ou entendo a situação. Terceiro, se possível, encurta a interação. Agradeço por me informar. Vou precisar de algum tempo para organizar próximos passos. Podemos conversar mais tarde? Você sai da situação mantendo dignidade. E quarto, só quando estiver completamente sozinho, em ambiente privado e seguro, você processa emocionalmente. Chora, grita, faz o que precisa, mas nunca na frente de pessoas que podem usar essa vulnerabilidade contra você. Agora vamos para a terceira situação crítica. Situação 3. Durante negociações de qualquer tipo. Pode ser negociação de salário, de preço em compra ou venda, de termos de contrato, de acordo de divórcio. Qualquer situação onde 2 partes estão tentando chegar a um acordo. Nessas situações, demonstrar emoção é entregar todas as suas cartas. Se você demonstra empolgação, a outra parte sabe que você quer muito e não vai dar concessões. Se você demonstra frustração, a outra parte sabe que está te pressionando no lugar certo e vai pressionar mais. Se você demonstra desespero, acabou, você vai aceitar qualquer coisa. A pessoa que vence negociações não é a que grita mais alto. Não é a que faz ameaças dramáticas. É a que mantém calma absoluta enquanto a outra parte se desestabiliza. Grandes negociadores parecem quase entediados durante negociações. Eles ouvem propostas com expressão neutra, fazem contraproposta com tom monótono, e quando algo não serve a eles, simplesmente dizem isso. Não funciona sem elaboração emocional. Essa calma força a outra parte a mostrar as cartas deles enquanto você mantém as suas guardadas. Vou te dar um exemplo do mundo real. Um negociador de reféns que literalmente lida com situações de vida ou morte foi entrevistado sobre sua técnica. E ele disse que a coisa mais importante é nunca deixar o sequestrador perceber se você está preocupado, com medo ou desesperado. Mesmo quando a situação está extremamente tensa, ele mantém voz calma e monótona, porque no momento que ele demonstra pânico, o sequestrador ganha poder psicológico e pode fazer demandas mais absurdas. Mas quando ele mantém calma e inabalável, o sequestrador começa a duvidar da própria posição, começa a se sentir desconfortável e começa a fazer concessões. Se isso funciona em negociações de vida ou morte, imagina o poder em negociações de salário ou contratos. A pessoa do outro lado da mesa quer desesperadamente ler você, quer saber se a oferta que fizeram está te agradando ou te ofendendo. E quando você não dá nenhuma indicação emocional, quando você simplesmente processa a informação e responde de forma neutra, você mantém todo o poder. Então, o protocolo para a situação 3 é esse. Antes de entrar em qualquer negociação, mentaliza que vai ser um jogo de pôquer, e sua cara de pôquer precisa ser perfeita. Decide antecipadamente qual seu resultado mínimo aceitável e qual seu resultado ideal. Tendo isso claro, você não precisa decidir emocionalmente no momento. Durante a negociação, mantenha expressão neutra e independente do que a outra parte propõe. Mesmo se for proposta absurdamente boa, você não demonstra empolgação. Mesmo se for proposta insultante, você não demonstra ofensa. Você simplesmente processa e responde factualmente.
Usa silêncio estratégico. Quando a outra parte faz proposta, não responde imediatamente. Deixa 5, 10 segundos de silêncio enquanto você parece estar pensando. Isso cria desconforto, que frequentemente faz eles melhorarem a proposta sem você nem pedir. E nunca, nunca toma decisão final no momento de emoção alta. Sempre que possível, diz: vou precisar considerar isso e te dou retorno, mesmo que você já saiba sua resposta. Isso demonstra que você não é impulsivo, que você tem controle e que eles vão precisar esperar pela sua decisão no seu tempo. Tem um princípio mais profundo operando aqui que conecta as 3 situações. Demonstrar emoção é demonstrar que as circunstâncias externas controlam seu estado interno. Você está sendo jogado pela vida em vez de navegando a vida. Mas quando você mantém calma, inabalável, independente das circunstâncias, você está comunicando que você controla você. Não importa o que está acontecendo ao redor. E isso gera um tipo de respeito e medo que é impossível de ganhar de outra forma. Maquiavel observou que os líderes mais efetivos que ele estudou tinham o que ele chamava de virtu, que é difícil de traduzir, mas significa algo como força de caráter, combinada com capacidade de agir. E um componente essencial de virtu era essa capacidade de manter compostura em meio ao caos. Os príncipes que entravam em pânico quando exércitos inimigos se aproximavam perdiam tudo. Os que mantinham calma e continuavam tomando decisões estratégicas frequentemente viravam situações impossíveis. Na sua vida, não é diferente. Você vai enfrentar momentos de crise. Você vai ser atacado. Vai receber notícias ruins. Vai estar em negociações difíceis. E nesses momentos, sua reação emocional vai determinar seu destino muito mais do que as circunstâncias objetivas. 2 pessoas podem receber exatamente a mesma notícia ruim. Uma entra em pânico, demonstra desespero e cai em espiral. A outra mantém calma, processa racionalmente e encontra saídas que a primeira pessoa nunca veria porque estava cega pela emoção. Agora eu sei o que você pode estar pensando. Mas isso não é ser falso? Não é estar reprimindo emoções de forma doentia? E a resposta é não, desde que você faça certo. Você não está reprimindo emoções. Você está adiando o processamento emocional para momento e lugar apropriado. É a diferença entre nunca processar, o que seria repressão doentia, e processar estrategicamente, o que é inteligência emocional. Aqui está como fazer isso de forma saudável. Quando você passa por uma das 3 situações críticas e mantém controle na hora, você precisa depois criar espaço privado para processar. Pode ser conversar com alguém de extrema confiança, que não vai usar sua vulnerabilidade contra você. Pode ser escrever em diário. Pode ser exercício físico intenso onde você libera a tensão. Pode ser até gritar sozinho no carro. O ponto é que você processa, mas você escolhe quando e onde, em vez de deixar as emoções explodirem no pior momento possível. Com prática, algo interessante acontece. Você percebe que a intensidade emocional inicial de situações ruins diminui. Porque você já passou por várias situações mantendo controle, seu cérebro começa a entender que não há necessidade de entrar em pânico imediato. Ele confia que você vai lidar com a situação racionalmente. Então você literalmente se torna mais equilibrado emocionalmente. Não apenas melhor em esconder emoções. Isso é crescimento real. Vou te dar agora um treino prático para desenvolver essa habilidade. Você não vai simplesmente conseguir manter calma perfeita em crise da noite para o dia. Precisa treinar em situações de baixo risco primeiro. Exercício 1. Próxima vez que alguém te irritar em situação casual, trânsito, fila, atendimento ruim, pratique não demonstrar irritação. Mantenha expressão neutra mesmo quando por dentro está frustrado. Isso treina os músculos da face e o controle respiratório. Exercício 2. Quando assistir notícias ruins, pratica processar a informação sem reação facial dramática. Não precisa fingir que não se importa, mas pratica receber informação negativa com calma.
Isso treina seu cérebro a separar informação de reação emocional automática. Exercício 3. Em conversas casuais, quando alguém te contar algo que te empolga muito, pratica não demonstrar empolgação excessiva. Responde com interesse, mas controle. Isso treina você a não ser um livro aberto emocionalmente. Exercício 4. Pratica poker face literal. Senta na frente do espelho e tenta manter expressão completamente neutra por 1 minuto. Depois pensa em algo que te deixa muito feliz e tenta manter a mesma expressão neutra. Depois pensa em algo que te deixa triste e mantém neutralidade. Esse exercício parece bobo, mas trabalha controle muscular facial, que é crucial. Exercício 5. Meditação de observação de emoções. Senta em silêncio. Deixa emoções surgirem, mas pratica apenas observá-las sem reagir a elas. Percebe a emoção. Nomeia ela mentalmente. Raiva, medo, tristeza. Mas não age baseado nela. Apenas deixa ela existir e passar. Isso desenvolve a distância mental entre sentir algo e agir baseado nisso. Com esses exercícios praticados regularmente por algumas semanas, você vai notar que tem muito mais controle em situações reais. Não perfeito ainda, mas significativamente melhor. E quanto mais você pratica em situações reais, mais esse controle se torna segunda natureza. Tem um último aspecto que preciso abordar. Algumas pessoas vão interpretar sua calma como frieza ou falta de empatia, especialmente em contextos pessoais, onde a emoção é mais esperada, e você precisa calibrar. Com parceiro romântico, com família próxima, em momentos de luto compartilhado, demonstrar emoção apropriada é importante para a conexão humana. O que estou falando aqui é principalmente sobre contextos de poder, conflito, negociação e crise onde você está sob avaliação ou ataque. Mas mesmo nesses contextos, você pode demonstrar calor humano sem perder controle. Pode demonstrar que se importa através de ações, em vez de dramalhão emocional. Pode dizer: estou processando isso e preciso de um momento, sem parecer frio. É tudo sobre calibração. Você não quer ser robô sem emoções. Você quer ser humano que tem domínio sobre suas emoções, em vez de ser dominado por elas. Maquiavel fechava essa discussão com uma observação profunda. Ele dizia que a fortuna favorece os audaciosos, mas a audácia sem controle é imprudência que leva à ruína. Verdadeira audácia vem de alguém que age com coragem, mas mantém a cabeça fria. É fácil ser corajoso quando você está num pico emocional de raiva ou adrenalina. Difícil é manter coragem quando você está calmo e pode ver todos os riscos claramente. Essa é coragem real e requer controle emocional total. Então resume tudo nisso. Existem 3 situações onde demonstrar emoção te destrói. Quando está sendo atacado, quando recebe notícias devastadoras na frente de outros e quando está negociando. Nessas situações, sua habilidade de manter calma absoluta enquanto por dentro pode estar em tumulto é o que vai determinar se você sai vitorioso ou derrotado. E essa habilidade não é natural para a maioria das pessoas. Precisa ser desenvolvida conscientemente através de prática. Mas quando você desenvolve, você ganha vantagem tão grande sobre pessoas ao seu redor que não têm esse controle, que quase não é justo. Se esse vídeo te fez perceber situações onde você perdeu poder por demonstrar emoção quando deveria ter mantido controle, deixa o like e se inscreve. E mais importante, começa hoje a praticar. Próxima situação estressante que você enfrentar, respira fundo, mantém expressão neutra e lida com a situação racionalmente em vez de emocionalmente. Vai ser difícil no começo. Seu corpo vai querer reagir. Mas com cada pequena vitória sobre seus impulsos emocionais, você fica mais forte, mais respeitado, mais poderoso. Nos vemos no próximo vídeo.